adaptação às alterações globais e também tem tido algum envolvimento nas iniciativas de transição e vai-nos falar sobre a evolução da consciência. Está a funcionar. Gil. Está aí? Sim, está tudo bem. Tá? O Ricardo não está aí. Ricardo, os Ricardos todos, desculpa. O que é que vocês acham de se mexer um bocadinho? É isso, faz favor. Tem duas propostas, mas tem que ser rápido porque... É isso, é isso. Não sei se está dentro ou fora do... Tá, bora, segue. Ficarem lado a lado, vai separar quem se conhece. Os dois vão casar, um vai pro lado do outro. Bora. Ó, tá? Rapidinho. Não, eu já... Não conheço. Não conheço. Tá? Não pode ficar ninguém que se conhece do lado. Podem chegar mais perto. Chega, A proposta é essa, ok? Chegar mais perto, né? Tá? Aproximar. Ok. A outra, tá? Primeiro, eu não conheço, estou perto de quem eu não conheço. E segundo, uma coisa que eu tenho sentido muito cá em Portugal é o toque, é a falta do toque. É a falta do toque. A falta do toque. Portanto, vamos nos virar para o amigo. Primeiro, vamos pedir permissão, ok? Eu sou massagista infantil e sempre quando a gente faz a massagem infantil nos bebês, os pais têm que pedir permissão para o bebê para deixá-lo tocar. Portanto, não é um grande bebê, mas é bonito também. Então, eu vou pedir permissão para eu deixá-lo tocar, ele vai pedir para mim também. Eu digo sim, porque falta para mim toque, portanto, sim. Pode tocar à vontade. Tá? Portanto, e depois a gente fica de costas e vamos fazer uma pequena massagem. Portanto, peçam permissão para o vamos fazer uma pequena massagem. Começando por cima, ok, devagarinho, para relaxar o amigo. E relaxem, respirem fundo, soltem, ok? Isso. Olha, passar a mão assim agora, calma, hein? Calma. Tá? Olha, vai até lá em cima com calma. O amigo tem que relaxar, senão também ele vai sair mais tenso. Tá? Vai pro ombro um bocadinho. Relaxa o amigo. Não acabou ainda. Sem vergonha. Ah? Ok, vamos lá. Ó, tem que ser rapidinho, então troca. Ó. Podia fazer mais. Massagear o ombro. Agora aqueles tapinhas, bom, para furar. Sobe. Aí sacode o cansaço. Ok? Quem quiser continuar neste tipo, faça assim. Quem quiser ouvir... Eu vou só começar com um pequeno vídeo. Podes começar só. Está do lado direito aqui. Ok. Fantástico. Depois parece normal. Vai só fechar as luzes um bocadinho. Life, a miracle in the universe, appeared around 4 billion years ago. And we humans, only 200,000 years ago. Yet we have succeeded in disrupting the balance that is so essential to life.
In 50 years, in a single lifetime, the Earth has been more radically changed than by all previous generations of humanity. We know that the solutions are there today. We all have the power to change. So what are we waiting for? Obrigado. Esta apresentação é um bocado a ver com o meu percurso durante os últimos 3 anos. E eu tive que estudar para começar a perceber o que processo é que estavam a ocorrer em mim de desenvolvimento pessoal e evolutivo. E a pergunta deste filme é porquê é que estamos à espera? Porque eu também me vi em situações em que sabia o que é que queria fazer, sabia que tinha a energia para o fazer e depois não saía. As coisas não aconteciam a nível pessoal. E eu ia fazer outro tipo de dinâmica, mas também se há como estamos atrasados eu vou passar. Que eu-vos agora perguntar porquê é que que estamos à espera? Se nós temos as soluções, certo? Se nós temos o poder, porquê é que as coisas não acontecem? Podem só... Medo? Falta de confiança? Interesses, inércia? Acomodação? As pessoas não são certas? As soluções não são certas? Crenças limitadoras. Tudo muito mental. Tudo muito mental. Estou a reparar aqui que estão todos também muito dentro do desenvolvimento pessoal. É tudo mais ao nível do indivíduo. Fantástico. Porque esta apresentação é mais sobre isso. Eu já agora, só para dar um bocadinho do meu background, eu sou ecologista, estive envolvido em vários projetos científicos europeus e reparei que muitas das soluções que eram desenvolvidas depois não eram implementadas. E comecei-me a questionar porquê. Eu até virei um bocado as costas à ciência e revoltei-me um bocado. Então tive que me virar para o desenvolvimento pessoal e especialmente para o meu. Porque obviamente ao princípio foi porquê é que vocês não se desenvolvem individualmente, todos vocês? A minha questão tem a ver com a parte emocional. Já agora. E então houve aqui várias respostas que foram dadas, quer no campo individual interior, ou seja, a questão das crenças, a questão de somos mentais apenas, a questão da espiritualidade, já foi aqui também referido que necessitamos ter o desenvolvimento espiritual para progredirmos. Relativamente à parte exterior, aquele individual exterior, eu estou a usar um bocadinho a metodologia da teoria integral, depois para quem não sabe, depois podemos falar um bocadinho mais sobre isso. Individual exterior, por exemplo, é as questões das ações. Muitas vezes eu sou desenvolvido, eu sei, eu tenho os meus valores já, mas depois não faço. E é preciso depois também agir. Houve aqui alguém que falou sobre a inatividade. A questão coletiva interior, os valores, os valores que nós temos, a cultura que nós temos, a comunicação que nós temos pode não ser mais eficaz. Também é uma questão que às vezes não promove que as coisas sejam implementadas. E depois a última questão tem a ver com os sistemas. O sistema económico não permite, o sistema político não permite, a comunicação com a natureza, etc. São várias abordagens de nós vemos porque é que ainda estamos à espera. Eu tenho que voltar. Isto aqui não funciona, para não? Funciona? Acho que não. Bem, então eu virei um bocado mais para o desenvolvimento pessoal. E aqui reparei que há duas coisas que existem. Uma é a tomada de consciência, muitas vezes mais ao nível mental. Obviamente a consciência, eu estou aqui mais a falar de awareness e não de consciência do consciousness. E esta parte é fundamental, tomar consciência, mas às vezes não é a única. E eu pensava que sabendo tudo, tendo tudo, porque é que as coisas não avançavam? Houve ali um passo intermédio, também não aponta, houve um passo intermédio que tem a ver muitas vezes com o nós chararmos um bocado o passado, a nossa experiência de vida, entrarmos em harmonia com aquilo que somos agora. Não com aquilo que, se eu for melhor, vou ficar melhor, não. Eu tenho que entrar em harmonia com aquilo que sou agora, com todos os defeitos que eu sou agora. Porque esses defeitos só são vistos agora porque a minha consciência, o meu awareness, é mais evoluído, ou uma parte é mais evoluída do que aquilo que eu consigo ser no meu ser total. Ok? E depois o que eu aprendi foi que, ok, há uma consciência, há geralmente uma harmonização do passado, não tudo por níveis, mas isto vai acontecendo, e depois tem que haver uma integração de novas competências.
E aí é uma parte que me toca que eu não conseguia. Que, ou seja, quando nós temos uma consciência mais elevada, depois temos de desenvolver também ao nível cognitivo outros conhecimentos, temos que o nosso nível moral tem que elevar-se. Ou seja, eu saber que somos todos iguais é fantástico. Somos todos humanos, sentimentos, isto, aquilo outro. Mas se o meu nível, por exemplo, moral, que é diferente de eu perceber que somos todos iguais, não se elevar também a um nível de, ok, o que eu passo a fazer é bom para todos, as minhas ações continuam a ser no sistema antigo. Ou se, por exemplo, o meu estado emocional não permitir, por exemplo, ancorar transparência. Eu sou uma pessoa que não sou transparente porque tenho aqui montes de feridas e como te falo começo a cair todo e choro e etc. Logo não falo sobre isso. Ou seja, o meu estado emocional também tem que evoluir para permitir que todo o meu nível consciente depois abarque todo o meu ser. São experiências pessoais, obviamente, muitas delas ainda um bocado aquém das expectativas. Ou seja, é preciso praticar a integralidade, que é das coisas que os movimentos de transição, Dragon Dreaming e afins tentam fazer na sua prática diária. Ok? É muito importante. Depois a segunda parte da conversa vai ser sobre perspectivas. Ou seja, eu estou a fazer o meu percurso pessoal, mas agora é muito importante, quando nós estamos a fazer um processo coletivo, e eu especialmente trabalho em transição, as assembleias de rua e etc., muitas vezes surgem os conflitos. E muitas vezes estamos a falar de conflitos de perspectivas. Na teoria integral, consideramos geralmente que as pessoas podem ter, maioritariamente, uma daquelas perspectivas. Que é, o individual interior é a pessoa que geralmente está focada nas questões pessoais, espirituais, emocionais, tem a ver com o desenvolvimento pessoal, ou seja, as questões estão dentro. Há os outros que dizem, não, o que é preciso é a gente ir para a rua, começar a fazer. É a ação, não se percam naquelas discussões filosóficas e etc. No coletivo são as pessoas que defendem que se nós mudarmos o sistema educativo, se nós mudarmos o sistema cultural, temos que mudar os valores, escrever novas regras, tudo muda. E as outras pessoas é parte dos sistemas, têm mesmo essa perspectiva. As pessoas naturalmente têm uma das perspectivas mais desenvolvidas que as outras. E muitas vezes o conflito, quando temos ainda por cima quando temos que decidir em conjunto para onde é que queremos ir, às vezes há conflitos só porque estamos a falar a níveis diferentes ou em quadrantes diferentes. Queres dizer alguma coisa? Afinal, o Ivo Banaco está cá. Eu sou outro orador, um pouco debilitado, mas estou aqui. Só para ver o que é que está em jogo em relação à minha atual situação. Eu estou com uma dor de costas enorme, quase que não consigo respirar. Há aqui um problema físico muito importante que não me deixa expressar da forma como eu se calhar gostaria de expressar neste contexto. Isto pode ser visto nestes quadrantes tal e qual. Tenho um problema físico, pode ser encaixado ali na minha perspectiva individual exterior, meu problema realmente físico, uma escoliose, o que seja, que impede a minha expressão interior, emocional, ou pode estar a afetar aspectos emocionais, cognitivos, que não me permitem, por exemplo, expressar-me da melhor forma aqui. Temos um contexto, o contexto interobjetivo, aquele do inferior do lado direito, que é este contexto físico que nós estamos aqui a presenciar, que nos afeta também. O facto deste auditório ter esta ergonomia afeta claramente os resultados desta experiência. E depois o nosso sentido de comunidade, que é a parte interior coletiva, o sentido de comunidade, a forma como todos nós nos integramos enquanto comunidade, tem impacto. Portanto, isto aqui não se trata só de categorias de encaixar coisas, trata-se de perceber que cada acontecimento pode ser considerado tetradimensional. Ao mesmo tempo, está tudo a acontecer ao mesmo tempo. E tudo afeta tudo. E isto é uma relação que pode ser muito importante para uma abordagem integral a todos os problemas. Só mais uma coisa. Neste painel, por exemplo, só neste painel foram abordados todos os quadrantes da realidade. Por exemplo, o Carlos teve uma abordagem extraordinária do ponto de vista do quadrante interobjetivo. Mostrou a complexidade dos problemas em termos sistémicos. A Liliana abordou a questão do ponto de vista da sua experiência pessoal. O Pete abordou as questões do ponto de vista das características culturais e do ADN
da população portuguesa, do português, do ser português. E, portanto, esta tetradimensionalidade, se não for abordada e deixar de ser reduzida ou colapsada em qualquer outra, podemos desenvolver políticas verdadeiramente integrais para reevolucionar Portugal. Obrigado. Conseguimos reavivar o Ivo aqui para a conferência. Queres fazer uma... É mais ou menos, é agora. Então, só para vocês perceberem, se nós perguntarmos na rua o que é a crise em Portugal, a que é que se deve, há pessoas que vão dizer as pessoas são ignorantes, as pessoas não têm desenvolvimento espiritual, as pessoas são emocionais, são inativas, e como um bocado que disse anteriormente. E é importante perceber que há diferentes perspectivas só a nível de quadrantes. Obviamente há pessoas que têm mais do que uma e estamos a evoluir para termos todas, obviamente. E agora vou-vos dar outra perspectiva da consciência humana. Há um impulso evolutivo que naturalmente tem ocorrido, quer ao nível do indivíduo, isto ocorre connosco individualmente, quer ao nível coletivo. Mas eu vou falar ao nível individual. Nós geralmente, no nível tribal, estamos ligados muito à natureza, imaginemos que somos uma criança pequena e somos unos à tribo, ou seja, neste caso é a nossa família. Ao nível do guerreiro, por exemplo, já temos uns 7 anos, queremos fazer coisas, temos uma capacidade de atingir objetivos e é muito mais pela força. Se eu sou mais forte do que tu, lidero-te e pronto. Tentem sempre também fazer a correlação com sociedades onde isso existe maioritariamente, não necessariamente sempre. Por exemplo, temos ao nível tradicional uma forte ligação à cultura. Obviamente, o que é que pode acontecer? Quando isto acontece, no extremo oposto, pode levar ao fanatismo ou a crenças cegas. Nós, por exemplo, em Portugal, temos um bocado disto, a questão que o Peter há bocadinho falou, muito ligada à cultura. Este tradicional implica que haja uma liderança, uma pessoa segue bem, obviamente depois pode seguir ou para um lado ou muito para o outro. Se eu disser, se o líder disser portem-se bem, as pessoas portam-se bem. Se portem-se mal, todas as pessoas portam mal. Por exemplo, no nível moderno, é desenvolvida a independência, que é, por exemplo, a época materialista, o que estamos a viver agora, o capitalismo, seria essa, em que, num extremo, desenvolve no indivíduo a sua independência, ou seja, sai da sua cultura para se afirmar durante algum tempo e desenvolver competências nessa área. Quando é mal usada, cai no egoísmo e no poder. Ou seja, todas elas têm pontos de vista positivos e menos positivos. Há agora algumas pessoas que também estão a evoluir para o pós-moderno, em que se atinge, eu já não quero ser independente, eu quero estar ligado às outras pessoas. Eu quero que as decisões sejam feitas em conjunto, eu quero que as decisões sejam feitas em consenso possível, em que todas as pessoas têm uma voz, etc. Muitas vezes a ausência de estrutura, e eu tenho um bocado de experiência disto na transição, é que depois param de se fazer coisas. Como tem que se ouvir toda a gente, às vezes, não é questão de ouvir toda a gente deve ser ouvida, mas se para de haver uma estrutura em que, por exemplo, uma pessoa que é mais competente numa área deve-se ouvir aquela pessoa porque ela já passou montes de experiências e uma opinião de uma pessoa competente é igual à minha, que nunca ouvi falar e que posso estar nos meus processos e sou contra porque sim, isso pode levar a que grupos não desenvolvam, ok? Pode estar aqui em jogo, só para tornar a coisa menos abstrata. Alto. Só para tornar este modelo menos abstrato, o que é que está aqui em jogo? Suponham que para resolver aqui a crise em Portugal... É o seguinte. O slide a seguir. E já agora, antes de dizeres, por exemplo, ao nível integral, que é onde muita gente já está também a evoluir, ou algumas pessoas, é um nível de consciência. Isto aqui não quer dizer que uns são melhores do que os outros. Acontece, é uma coisa com uma criança, aos 5 anos tem um nível, a outro nível tem outro. E estamos todos a desenvolver-nos, ok? Ao nível integral, uma pessoa consegue perceber que existe toda esta multiplicidade, para de julgar, a questão da dualidade também começa a não existir e passamos a evoluir numa outra dimensão. Ou seja, aqui, até o pós-moderno, nós basicamente evoluímos para conseguirmos sobreviver. A partir daqui temos uma evolução consciente. E pelo menos o meu objetivo de vida é, como vocês veem pelas minhas perguntas, eu gostaria de ter água, comida, alojamento, etc., dado pela natureza e pela sociedade. Eu não quero estar a trabalhar para estar a sobreviver. Quero estar a dedicar a outras coisas. Por exemplo, a questão que o Ivo agora colocou. Não, espera aí. Então. Espera aí. Tem que se ver ali. Aqui. Queres... Diz? Vamos dialogar? Vamos dialogar. Suponham, por exemplo,
que suponham, por exemplo, numa mesma sala estavam representantes de cada... E isto, uma vez mais, não tomemos demasiado sério estes níveis de desenvolvimento. Todos nós temos acesso a todos estes níveis de desenvolvimento. Mas, pelos nossos percursos de vida, tendemos, pela nossa cultura, etc., tendemos a identificar-nos maioritariamente com um destes níveis de consciência. Isso é só mais uma questão. Nem sempre, 5, depois tenho um vídeo ainda para mostrar no final, mas nem sempre nós estamos num nível em todas as áreas da nossa vida, ok? Nós em áreas diferentes da vida, com pessoas diferentes, com grupos diferentes, podemos demonstrar na prática um determinado nível, ok? Então, exatamente, mas o que está realmente aqui em jogo são este tipo de coisas, que é, por exemplo, estamos 4, imagina que estamos 4 pessoas numa sala, cada um identificado com estes 4 níveis, o tradicional, uma pessoa mais tradicional, uma pessoa tipicamente mais racional moderno, o pós-moderno clássico, e a emergência que nós antecipamos, a emergência de um ser mais integral. Seria qualquer coisa deste género. Então, qual é realmente, pergunta o moderador, qual é realmente o problema de Portugal, da crise em Portugal? O tradicional responde. Eu acho que temos que voltar aos valores antigos que tínhamos, temos que voltar a ter bons líderes, que nos digam, que saibam bem para onde é que a gente tem que ir, é preciso o respeito, talvez, à família, aos mais velhos, as pessoas não podem começar a querer fazer o que querem. Havia valores antigamente e deviam ser respeitados. É pecado o que estamos a fazer agora. É pecado. O moderno responderia qualquer coisa como: isso chega dessa conversa. Nós temos é que crescer. O mito, vamos criar sistemas, vamos produzir, vamos criar indústrias, vamos inovar, vamos ter inovação tecnológica, vamos crescer. O problema aqui é um problema de crescimento económico. Depois resolvem-se os problemas logo a seguir. Isso o pós-moderno diria? O pós-moderno diria não, isso aí é a estrutura, a estrutura não é, a hierarquia, eu sou contra a hierarquia, cada um tem a sua opinião, o crescimento já nos levou onde nos levou, ninguém respeita nada, e eu acho que nós agora temos a todos aqui tomar nesta sala, ouvir toda a gente, e cada um deve se expressar, e tentar arranjar o consenso para fazermos uma decisão em conjunto, mas ninguém lidera, ok? E não há... Se alguém falar demais, depois a gente tira tempo a seguir, toda a gente devia falar. E quem não está presente devia-se convocar, e se calhar fazemos uma reunião a seguir para ouvir toda a gente. O moderno diria, mas tu não tens estrutura nenhuma, diria o moderno. Não tens estrutura, não, o moderno. Tu não tens estrutura, não há verdade, para ti não há verdade nenhuma. É a tua verdade contra a minha, como é que decidimos as coisas? Cada um sabe de si, eu tenho a minha verdade, tu tens a tua, mas e como é que decidimos as coisas? Em consenso, se estiver todos juntos, a gente paz chega a e amor e etc. Essas coisas. Os meus sentimentos também, tu tens que respeitar. O integral, supostamente, é o único estágio que começa a perceber que isto realmente é uma questão de espiral de desenvolvimento. E olha para estas coisas e vê a verdadeira validade em cada uma destas coisas que o conservador, o moderno e o pós-moderno falam, mas vês não de forma absoluta, são formas parciais que não resolvem fundamentalmente o problema. Uma pessoa que pensa integral consegue criar tensões entre opostos dentro de si e criar uma síntese superior, e diria qualquer coisa como: muito bem, vamos criar consensos, mas nesta área eu talvez saiba um pouco mais do que tu, ou ele, mas nesta área em particular, se calhar, devias-me ouvir. Eu vou-te ouvir noutra área em que tu sejas mais especializado. E assim as coisas avançariam. Com o respeito por toda a espiral. Portanto, o integral começa a ver o processo das coisas a acontecer. Começa a ver as coisas em termos de processo e não em termos de verdades absolutas. E este é que é o nosso imperativo ético que nós temos neste momento. É, dentro de nós, criarmos as condições para que a nossa espiral se amplifique de tal forma que comecemos a operar mais e mais do ponto de vista mais holístico, mais integral. É esse o desafio. E só uma questão última, que é importante perceber que para nós mudarmos, muitas vezes o modelo, toda esta mudança que nós estamos a fazer, não é preciso tentar puxar esta pessoa para aqui, que é o que muitas vezes acontece, quer pelo tipo de linguagem, a formação que lhe estamos a dar. Não, nós temos é que perceber que em determinada área, com determinado contexto e etc., nós temos é que promover
que haja um impulso da pessoa evoluir naquela determinada área e não tentar justificar a um tradicional, por exemplo, que tem ainda que se tornar independente para ganhar competências, para posteriormente, nestas áreas, poder ser ela num conjunto. Eu não posso chegar a um tradicional a dizer agora tens que ter este tipo de consciência, este tipo de ação e este tipo de sistemas, etc. Não é possível. É como pedir a uma criança dos 5 que passe logo para os 12, se não fez, ela tem que fazer o processo intermédio. Eu tenho ainda uns minutos, não é? 2. Posso só ter mais 2 e passo um vídeo. Posso passar um vídeo? É? Pá, muito obrigado. Eu depois pago um café a ti. Não, pá, a ti, estou sempre a pagar. Ou seja, conclusão, aceitar e aprender com os diferentes níveis de consciência e compreender que todos eles podem promover a mudança. E agora vamos... Podem mais uma vez baixar as luzes, por favor? This movement isn't about the 99% defeating or toppling the 1%. You know the next chapter of that story, which is that the 99% create a new 1%. That's not what it's about. What we want to create is the more beautiful world our hearts tell us is possible, a sacred world, a world that works for everybody, a world that is healing, a world of peace. You can't just say, we demand a world of peace. Demands have to be specific. Anything that people can articulate can only be articulated within the language of the current political discourse. And that entire political discourse is already too small. And that's why making explicit demands kind of reduces the movement and takes the heart out of it. And so it's a real paradox. And so I think that the movement actually understands that. The system isn't working for the 1% either. You know, if you were a CEO, you would be making the same choices they do. The institutions have their own logic. Life is pretty bleak at the top too. And all of the baubles of the rich, they're kind of this phony compensation for the loss of what's really important. The loss of community, the loss of connection, the loss of intimacy, the loss of meaning. Everybody wants to live a life of meaning. And today, we live in a money economy where we don't really depend on the gifts of anybody, but we buy everything. Therefore, we don't really need anybody, because whoever grew my food or made my clothes or built my house, well, if they died or if I alienate them, if they don't like me, that's okay. I can just pay somebody else to do it. And it's really hard to create community if the underlying knowledge is we don't need each other. So people kind of get together and they act nice, or maybe they consume together. But joint consumption doesn't create intimacy. Only joint creativity and gifts create intimacy and connection. You have such gifts that are important. Just like every species has an important gift to give to an ecosystem, and the extinction of any species hurts everybody. The same is true of each person, that you have a necessary and important gift to give. And that for a long time, our minds have told us that maybe we're imagining things, that it's crazy to live according to what you want to give. But I think now, as more and more people wake up to the truth that we're here to give, and wake up to that desire, and wake up to the fact that the other way isn't working anyway, the more reinforcement we have from people around us that this isn't crazy, this makes sense, this is how to live. And as we get that reinforcement, then our minds and our logic no longer have to fight against the logic of the heart, which wants us to be of service. This shift of consciousness that inspires such things is universal in everybody, 99% and 1%, and it's awakening in different people in different ways. I think love is the felt experience of connection to another being. An economist says that essentially more for you is less for me, but the lover knows that more for you is more for me too. If you love somebody, then their happiness is your happiness. Their pain is your pain. Your sense of self expands
to include other beings. That's love. Love is the expansion of the self to include the other. And that's a different kind of revolution. There's no one to fight. There's no evil to fight. There's no other in this revolution. Everybody has a unique calling, and it's really time to listen to that. That's what the future is going to be. It's time to get ready for it and to help contribute to it and make it happen. Peço desculpas pela falta de legendas que não ficaram no final. Toda a gente percebeu ou foi?